voltando à questão do link entre história e cosmologia, nós temos pelo menos dois pontos que eu encontrei: a escala e a questão da teoria. Uma teoria científica não é uma verdade absoluta e irrefutável. É um conjunto de pressupostos, de bases, onde eu vou me assentar e vou utilizar aquilo para fazer comparações, para fazer experimentações, para fazer análises, para correlacionar resultados. Então, a teoria, ela dá a base. Sem teoria não há ciência. Mesmo que ela seja uma coisa, em termos, inventada. Mas ela é inventada para dar suporte, para facilitar aqueles fatos e aquelas experiências que vão nos auxiliando a entender cada vez mais a realidade. Com história é a mesma coisa. Quando eu vou trabalhar em história, eu nunca trabalho sem teoria. É impossível ter um conhecimento histórico neutro. Eu sempre escolho uma visão de história. Eu sempre escolho quem eu vou olhar. É impossível falar sobre tudo e da mesma maneira. Eu vou escolher o jeito de falar sobre as coisas históricas, eu vou escolher de quem falar e eu vou escolher como eu vou falar. Então, por exemplo, se eu vou estudar a Idade Média, eu vou falar sobre os camponeses, eu vou falar sobre as práticas religiosas proibidas que eram muito comuns, apesar de serem proibidas, apesar de termos poucos registros delas, elas eram comuns, eram cotidianas. Todos, praticamente todos, participavam, inclusive os que não eram camponeses. Ou eu vou falar da igreja, a igreja católica dominante, que é a grande base da Idade Média. Ou eu vou falar dos reis, os reis medievais, os reis guerreiros. Então eu vou escolher de quem falar e como falar. Quando eu estou falando dos camponeses e das culturas, de ritos proibidos, eu estou falando de história cultural. Estou falando de cultura camponesa. Quando eu vou falar dos reis, da sucessão dos reis, dos feitos dos reis, eu estou falando principalmente de história política. Quando eu vou falar da Igreja Católica, tem um pouquinho ali, sim, de história cultural, mas é muito mais uma história religiosa e filosófica, de filosofia da religião, né? E quando eu vou falar da produção de bens, como por exemplo se fala muito dos feudos, né, que a terra era dividida, que havia servidão na Idade Média, estou escolhendo um ponto de vista econômico para falar de história. Então, cada um desses pontos de vista, cada uma dessas escolhas são escolhas teóricas. Eu não vou partir do zero falando sobre história. Até porque, se eu partir do zero falando sobre história, eu vou me tornar mais um cronologista. Porque o que mais tem não são historiadores. O que eu mais observo na mídia, o que eu mais observo nos livros que estão sendo lançados freneticamente sobre história, são histórias cronológicas. Ou seja, sucessão de fatos, datas, eventos, acontecimentos, que não tem explicação alguma, não tem discussão nenhuma, não revela como essa pessoa descobriu isso, onde ela achou, por que ela está dizendo isso, qual é o papel do historiador dentro desse fato, que isso está correlacionado ao meu próprio presente, por que eu escolhi isso para falar. Me deparo também com biografias. Biografias é um exemplo horrível de história cronológica, é como se a pessoa tivesse nascido com o futuro, com toda a vida dela, o destino dela já traçado. Ela já sabia desde criança que ia ser um grande empreendedor, ou ele já lia livros em outras línguas quando tinha 5 anos de idade. Ele ia ser, sim, um grande cientista ou filósofo ou psicanalista, como muitos adoram dizer quando vão falar da vida de Freud. Já falam da vida de Freud como se ele estivesse predestinado a ser o que ele era. Outro ponto de contato entre a cosmologia e história e a ciência da história é a escala. Principalmente a partir do final dos anos 70, houve a ascensão, ou seja, começou a crescer muita popularidade de uma nova escola histórica, em que a gente tem dois maiores expoentes, que é o Giovanni Levi e o Carlo Ginzburg, que são historiadores que se autodeclaravam microhistoriadores, historiadores da microhistória. O mais famoso deles foi o Carlo Ginzburg, e é uma grande inspiração para mim.
eles falavam que era necessário que houvesse uma redução da escala do olhar do historiador. E eles estavam discutindo com outros historiadores que vinham antes, que falavam que a história deveria ter uma escala máxima. Bom, eu estou falando de escala. Escala nada mais é do que qual é o tamanho do tempo que eu vou olhar. Qual é a quantidade de pessoas que eu vou? Bom, eu estou falando de escala, mas escala nada mais é do que essas escolhas que eu tinha falado antes. Qual é o tamanho do tempo que eu vou olhar? Qual é a teoria que eu vou ter? Qual é o número de pessoas que eu vou analisar e contar as suas histórias, né? Escala é isso. Ela vai ser maior ou vai ser menor? E o Carlo Ginzburg, Giovanni Levi e outros historiadores da microhistória estavam discutindo com Fernand Braudel, que era um historiador cultural também, mas que falava que a história deveria ampliar a sua escala ao máximo, ir além do contexto, ir além dos séculos. Ela deveria pegar milênios e pegar regiões inteiras, continentes inteiros, de uma tacada só, uma análise só. Ele lançou um livro muito exemplar e é muito bom ler este autor para a gente entender como que essa paixão pela história total, pela história de tudo, né? Temos que saber tudo de história, né? Professor, como o Dom João morreu. Eu vou lá saber como... Dom João morreu, isso não é importante para mim. Importante para mim é saber por que permanece esse discurso de que Dom João foi um grande protagonista dentro da superação do Brasil colonial. Me interessa saber por que o discurso histórico ainda não colocou as pessoas que foram sim os principais responsáveis pelas transformações do Brasil e pela independência no lugar, nos livros, nas aulas. Por que ainda permanecemos achando que o Brasil foi construído por grandes homens e poucas pessoas que agiram na história e a modificaram? Isto me interessa saber, mas o pensamento de Fernando Brodel não, é tudo. Devemos saber tudo. Então ele escreveu um livro muito exemplar que se chama História do Mediterrâneo. Então ele vai desde o do momento que ele acha que o Mediterrâneo se formou. Ele analisa quase 2000 anos de história em um único livro e tentando falar que o Mediterrâneo possui pontos em comum, tentando encontrar esses pontos em comum. Não está tão errado o livro dele, não é ruim, é muito bom, mas é um livro ambicioso demais. Quer falar sobre tudo, e quando a gente quer falar sobre tudo, a gente acaba falando sobre nada. Então, o Carlo Ginzburg, que é da microhistória, voltando à microhistória, estava dizendo, não, isso está errado. Temos que parar com essa loucura de querer falar sobre tudo, história estrutural, que se chamava. Devemos diminuir a escala. Então ele pegava pequenos personagens, pequenas coisinhas, ia lançando. Ele trabalhava muito com processos de trabalho ainda, né? Que ele não morreu, processos judiciais. Então ele pegava um processo da Inquisição, de um processo que fizeram contra um camponês desconhecido e vai a fundo, descobre tudo sobre esse camponês e tenta tirar análises e conclusões sobre a sociedade ao redor dele, sobre a própria mentalidade das pessoas que viviam com ele, dele mesmo, tentava fazer história e fez muito bem isso a partir de um único ponto específico, uma escala mínima, um único personagem desconhecido dessa vez, não um grande personagem, mas um desconhecido que se tem poucos documentos, poucas informações, e o pouco que se sabe, ele mostrou que dá para você retirar muitas conclusões e análises. Fora que no livro dele, Mitos, Emblemas e Sinais, ele vai estar falando sobre a questão do paradigma indiciário. E aí ele nos dá muitas dicas de como é o trabalho do historiador e como que é o trabalho da própria ciência. Porque a ciência trabalha com indícios, tenta chegar a uma verdade. É o trabalho, ele compara para um médico, ele compara o Sherlock Holmes, um detetive, que é imaginário, e ele trabalha um crítico de arte que descobria falsificações quase perfeitas. Então, dos três, ele coloca os três juntos. E os três trabalhavam com paradigma indiciário. Então, por exemplo, o crítico de arte, o objetivo dele era saber se aquela obra era verdadeira ou falsa. Então, ele olhava indícios, micro-indícios, nos locais que era impossível ser copiado. Que são os locais mais difíceis de se fazer pinturas. Por exemplo, os vincos da orelha. Cada artista faz de uma forma. As curvas e as rachaduras das bocas, a pupila dos olhos, isso daqui é impossível de você reproduzir 100% com tinta e pincel.
E cada artista faz com as suas próprias técnicas, e é a partir dali que ele descobria, comparando outras obras, se era falsa ou verdadeira. Nós temos o Sherlock Holmes, que pegava os detalhes, o papelzinho que está amassadinho no chão, ele vai se perguntar por que está ali. E ele vai limpando todo o ambiente para fazer a sua investigação e tirar teorias. Aí ele lança teorias, várias hipóteses do que poderia ter acontecido, e vai procurando indícios para derrubar cada hipótese dessa até chegar a uma hipótese verdadeira. E o médico que procura indícios, porque o médico nunca chega na doença. O médico sempre procura o sintoma. E a doença é uma grande ideia fechada. Ninguém tem todos os sintomas perfeitamente encaixados dentro da teoria de uma doença. Essa pessoa tem alguns sintomas, alguns indícios que levam o médico a tomar a decisão de que essa pessoa tem determinada doença, deve ter determinado tratamento. E aí o historiador trabalha também com isso. O historiador vai pegar documentos históricos, pequenos indícios, pequenas coisinhas que estão espalhadas em locais diferentes, em formatos diferentes. É uma roupa, é um diário, é uma fotografia, é um quadro, é uma casa, é um livro que essa pessoa, que a gente sabe que essa pessoa leu. Então são várias coisinhas que nós vamos pegando e vamos unindo para formar uma narrativa. Talvez a cosmologia também faça isso. Só que ela faz não escrevendo, não criando narrativas, mas calculando e correlacionando seus cálculos e fazendo experimentos. A história, infelizmente, não pode fazer experimentos, porque nós trabalhamos com o que já não existe, o passado. A cosmologia também, de certa forma, trabalha com o que não existe. Mas como ela segue leis, que são leis universais da física, ela pode experimentar no agora coisas que, para tentar comprovar coisas que aconteceram no passado remoto. Desculpa se o vídeo ficou muito longo, mas a discussão tem muito mais o que dizer. Eu tentei trazer uma contribuição da história para o estudo da cosmologia, puxei para o meu campo. Claro, toda pessoa faz isso, quando vai argumentar, sempre puxa para si a argumentação. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!